todos bem-vindos. Quero hoje falar sobre esse livro, Reparação, lançado em 2001 pelo escritor inglês Ian McEwan. O livro conta basicamente a história de uma pré-adolescente de 13 anos, chamada Brioni Tales. E para entender um pouco o temperamento da Brioni Tales, quero lembrar aqui um personagem do livro A Túnica e os Dados, de José Geraldo Vieira, o Jaiminho. Logo no começo do livro, Jaiminho escreve um bilhete para a mãe dizendo: mãe, eu não quero mais esta vida, criança, né? Eu não quero mais essa vida, eu serei um grande homem e vou fugir de casa porque eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Pois é, Brioni Tales é essa pessoa que sente em si o borbulhar do gênio. É uma escritora juvenil muito ambiciosa e muito pretensiosa, muito fantasiosa, cheia de fantasias. Essa fantasia dela a leva a cometer um crime, a fazer uma acusação falsa contra o seu irmão de criação, o Robbie Turner, a acusação de que ele teria violentado a sua prima Lola. O livro tem 3 partes e um prólogo. Basicamente, metade do livro é a primeira parte, que se passa em um dia do ano de 1935. A Inglaterra está se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Brioni e seus irmãos vão receber seus 3 primos, Lola, Jackson e Pierrot, porque os pais desses primos se haviam acabado de separar, e então os primos vão passar uma temporada na casa da Brioni Tales e de seus irmãos. Brioni também está para receber o seu irmão, que mora em Londres, o Leon, e em homenagem a ele, para recebê-lo, ela escreveu uma peça chamada Arabella em Apuros, cujo tema é: todo amor que não é fundado no bom senso não prosperará. E ela pretende encenar essa peça tendo como atores ali os seus primos, né? E ela logo se frustra porque ela percebe, como o próprio autor diz, o grande abismo que existe entre uma ideia e sua concretização. Ela acaba desistindo, apelando com eles e se refugiando num bosque próximo. E é aí que acontece uma coisa que vai desencadear toda a trama. Brioni assiste à distância uma cena em que o Robbie, seu irmão de criação, e sua irmã Cecília tem cerca de 23 anos, os dois estão próximos de uma fonte, né? Uma fonte próxima à casa, e acontece que existe um certo clima amoroso entre os dois, né? Cecília está ali levando um vaso chinês valioso da família, essa relíquia familiar, até essa fonte, pretendendo então molhar as plantas que estavam ali, né, as flores. E a cena que ela logo então assiste é a sua irmã Cecília tirando a sua roupa, ficando ali apenas de lingerie e mergulhando na fonte diante do irmão ali atônito, né? Envergonhado. Ela mergulha na fonte e então ela emerge da fonte com pedaços do vaso, desce então da fonte toda molhada, veste sua roupa ensopada então e vai em direção à casa em tom de protesto contra o Robbie, né? Esse fato aguça a imaginação bastante fértil de Brioni e ela passa então a imaginar que o Robbie está assediando sua irmã Cecília. Robbie Turner, filho único de uma humilde faxineira, pai desconhecido. Robbie, cujos estudos haviam sido financiados pelo pai de Brioni, desde a escola até a universidade, que antes queria ser paisagista e agora queria estudar medicina. Tinha ambição e ousadia suficientes para pedir a mão de Cecília. Fazia muito sentido. Essas violações de fronteiras eram comuns
nos romances cotidianos. Menos compreensível, porém, foi o gesto de Robb, que agora levantava a mão com autoridade, como se desse uma ordem a que Cecília não ousaria desobedecer. Era extraordinário ela não poder resistir a ele. Por insistência de Robb, ela estava tirando as roupas, e muito depressa. Já havia despido a blusa. Agora deixava a saia cair no chão e saía de dentro dela, enquanto ele olhava, impaciente, as mãos nos quadris. Que estranho poder ele teria sobre ela? Chantagem? Ameaças? Brione levou as duas mãos ao rosto e afastou-se um pouco da janela. Devia fechar os olhos, pensou, para não ver a vergonha de sua irmã. E também acontece um infeliz incidente. Robb é convidado pelo Leon, que havia acabado de chegar, para passar as férias na casa dos pais, convidado a jantar em casa. Meio envergonhado da situação pela qual ele passou naquele dia, ele manda um bilhete para Cecília através da Brione. Acontece que ele, em casa, ali pensando no que ia escrever para ela, ele escreve 2 bilhetes. Um deles, digamos, mais familiar, em que ele pede desculpas, enfim, né, pelo incidente e tal. E o outro bilhete, que ele, por engano, acaba entregando sem perceber, é um bilhete absolutamente pornográfico, porque a Brione já estava cismada com o Robb e lê esse bilhete altamente pornográfico. Ela então, a partir daí, ela toma as funções de tutora da Cecília. Ela quer proteger a Cecília de todo modo dos ataques indesejados, segundo ela imaginava, do Robb. E também acontece que ela, segundo o próprio Robb conta mais tarde, ela estava de certo modo apaixonada pelo Robb, né? E pela diferença de idade, ele obviamente não deu atenção a esse sentimento, né? E acontece então que no jantar, os 2 primos, o Jackson e o Pierrot, também cismam de mudar de vida. Quando pensa que não, eles sumiram, desapareceram. Então montam-se várias equipes que vão fazer as buscas ao redor da casa pelas 2 crianças. E a Brione então está fazendo essas buscas, também ajudando a localizar então os primos, até que ela percebe, num local mais escuro e tal, ela percebe alguns vultos, uma pessoa correndo e tal, e vê a sua prima Lola ali no chão. Como ela é muito imaginativa, ela logo pensa, poxa, quem é esse malvado, né, que estava com você? A Lola, sem graça, não fala nada, não quer contar quem era o homem que estava ali com ela. A Brione fala, eu sei quem era. E ela então relata à família que o seu irmão de criação, Robb, violentou sua prima Lola. Quando a polícia chega então ali, passados alguns minutos, o Robb chega com as 2 crianças no colo, nos braços, e ele é então algemado e preso como suspeito de ter estuprado a Lola. Ocorre ali uma comoção, a Cecília não entende nada e tal, mas a verdade é que ele é preso e assim termina a primeira parte do livro. A segunda e a terceira partes do livro já se passam durante a Segunda Guerra Mundial. Robb, preso, é convocado a servir ao exército inglês na condição de soldado, e Cecília, por sua vez, é enfermeira que trabalha numa enfermaria que trata dos feridos de guerra. Nessas 2 partes do livro, embora se fale muito pouco de Brione, a verdade é que ela vai tendo consciência da besteira que fez e começa a se arrepender do falso testemunho que prestou, até porque ela percebe que ela não tinha certeza de que o homem que estava com a sua prima Lola naquele dia, no meio do mato, era o Robb. Se você ainda não leu o livro e não gosta que lhe contem o final da história,
eu recomendo que você pare de ver esse vídeo agora e vá ler o livro. Pois muito bem, Brione então, arrependida de ter feito o que fez, anuncia a Sicília que quer modificar o seu depoimento. Porém, lá pelo final da terceira parte, quando Robb já retornou, né, de sua retirada do território francês, Brione então procura sua irmã Cecília, que está morando em Londres, num pensionato, e lá ela se encontra também com Robb. Então eles estabelecem que ela deveria ir a um cartório, declarar a sua versão real sobre aquilo que ela havia testemunhado, e ela devia então também contar à família, escrever o relato do que ela testemunhou e enviar à sua família como forma de reparação. Essa é a surpresa do livro. No prólogo a gente percebe então que todo o livro é um relato da Brione sobre esse incidente, sobre a sua falsa acusação. É uma tentativa de reparação da besteira que ela fez, né? A verdade é que Robb e Cecília não voltaram a se encontrar. Depois que Robb foi preso, né, injustamente, com base no depoimento criminoso de Brione, Robb foi convocado para a guerra e ele morreu. Ele morreu em batalha. Cecília também morreu e eles não se encontraram. Ou seja, aquele romance deles não chegou a se concretizar, né, por culpa da Brione. Porém, ela, em busca de reparar essa injustiça, faz um relato em que os dois estão juntos. Ou seja, pelo menos na imaginação dela, eles estão juntos. O simples fato de ela relatar aqueles fatos, colocando, ainda que somente na sua imaginação, os dois juntos, né? Os dois reconciliados, os dois namorando, os dois planejando um noivado, um casamento. O simples fato de ela narrar esse fato já é, evidentemente, uma demonstração de arrependimento. Uma demonstração de que, no seu próprio coração, ela desejava muito vê-los juntos. Ela abriu mão de suas fantasias, abriu mão de seu desejo juvenil pelo Robb e, então, por um esforço de vontade, né, construiu ali uma realidade imaginada em que sua irmã e seu irmão de criação estão juntos. É, de algum modo, uma espécie de reparação. Depois que ambos morreram, era a única reparação possível, a reparação por meio da literatura. Agora, se você, como eu, está planejando ler os grandes livros da literatura universal, o livro Reparação pode esperar. Não acho que esse seja um grande livro. É um livro recente, tem 14 anos, mas a verdade é que, já acostumado a ler grandes livros, não me comovi muito com o livro do Ian McEwan. Jamais diria que esse é o melhor livro que eu li esse ano, ou sequer nesse mês. A sua leitura serve muito como aviso contra os perigos que toda a imaginação muito fértil pode acarretar. Vocês percebam que, embora a Brione tenha tentado reparar a sua injustiça por meio da sua imaginação, da sua narrativa, foi justamente a sua imaginação que a impulsionou a cometer o crime, né? E se a sua reparação foi a única possível no momento, o seu falso testemunho era plenamente evitável se ela tivesse um pouco de bom senso, né? Vale então a leitura, pelo menos para que nós conheçamos essa personagem tão complicada que é Brione Tales.